Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula dessa quinzena vai ser sobre as transformações na natureza. Aqui eu coloquei essa imagem aqui para você já ter uma ideia como que hoje, tá sendo essa transformação da nossa paisagem. Essa aqui já foi, modificada há muito tempos atrás, vamos supor que seja há décadas, Ao longo dos anos está acontecendo essas modificações. Então, se você observar a primeira imagem aqui e for observando como que isso foi acontecendo, ao longo do tempo, até chegar aqui hoje, como que está, que foi, modificada, que foi transformada. Então, isso daqui foi o que acontecendo, como se diz, de tempo em tempo, Aí, como tinha uma floresta, destruiu para dar espaço à ferrovia, aí já construiu uma casa, já foi destruindo, até chegar hoje, que hoje está o que? No final, uma cidade. Então, tudo que estava lá no início, sem ser transformado, e hoje está dessa situação, Não tem mais nenhuma árvore, não tem mais nada da natureza. Então, tudo isso foi o que? Transformado ao longo do tempo. Aí tem embaixo aí falando que os seres humanos vêm modificando a paisagem natural ao longo dos séculos. Os poucos espaços ainda não transformados estão em áreas de climas considerados inóspitos, como os desertos, regiões polares e floresta. Logicamente, hoje deserto, ninguém quer morar no deserto porque lá é um lugar que ninguém sobrevive. Poucos animais sobrevivem lá. Aí tem essas regiões polares, que são regiões muito frias. E tem florestas também que são, como se diz, muito frias, difícil acesso, que não tem como as pessoas morarem nessas regiões. Na sequência aí, tem aí paisagens naturais. Então, as paisagens naturais são aquelas, que não foi ainda destruída, pelo homem, mas com o passar dos anos, dos séculos, estão sendo assim modificadas, dando lugar, a outros tipos, de paisagem. Aqui tem as paisagens naturais, resultam basicamente, da interação entre clima, relevo, vegetação e o solo. Aí vai que são paisagens que não foram ainda afetadas, pelas atividades humanas. Mas atualmente, o poder de interferência do homem sobre o meio é tão grande que restam poucos espaços não modificados, que hoje onde que o homem coloca a mão, tudo que a gente fala que tudo são destruídos. Regiões que apresentam as maiores dificuldades para a presença humana são as menos alteradas. Elas têm poucos habitantes e podem ser consideradas paisagens ainda naturais. Aquela que ainda, que a gente fala, que ainda não tem, como se diz, os seres humanos são poucos, que moram lá, que não, se cortam a árvore lá, não faz diferença. Não são lugares assim que como fala, que ainda tem pouco ainda, que a maioria das nossas paisagens já foram todas transformadas. Aqui fala também que as regiões de climas temperados abrigam mais de 70% da população mundial. Nessas regiões, as paisagens naturais, não alteradas são raras. Não passam de territórios pequenos, geralmente protegidos, Aí já vem na sequência aí também falando, sobre com a maior parte da população, se concentra em regiões de baixo, de 500 metros de altitude. As montanhas também são poucos habitadas, em muitos trechos abrigam paisagens naturais. E fala que nas áreas montanhosas, o clima inóspitos, os solos mostram-se poucos adequados para a agricultura, existem dificuldades de comunicação. Lógico, nesses lugares ninguém pretende morar, Porque não tem como plantar, não tem como se comunicar,
né? Então esses lugares são menos afetados, né, pelo homem. Aí vem o relevo extremamente acidentado, acentua o processo de erosão, que comunam com o deslizamento, né, de encostas, prejudicando a construção de moradias e atividades econômicas. Aí também fala aqui que cerca de 1/3 da população mundial vive às margens dos rios e aos longos, né, dos litorais, áreas nas quais existem poucas paisagens naturais. Logicamente, principalmente quem mora, né, à beira de rios, em outros lugares, tudo ali, a maioria é destruído para dar lugar o quê? A casas, né, a construção, a paisagem, certamente assim. Aí na sequência vem já paisagens transformadas. Até que eu coloquei uma imagem, né, que para você observar aqui como era antes, né, e como tá hoje. Então essa parte aqui era tudo o que? Floresta de matas densas. E hoje não, como que tá hoje? Até deu lugar aqui, né, a pastagem. Então ela foi praticamente destruída. Aqui, dando sequência aí também, né, vai falar aí sobre estímulo, né, que fala assim que muitas das transformações das paisagens ocorrem de maneira indireta, sem intenção, né, deliberada, como, né, destruição das matas pelas chuvas ácidas ou das zonas costeiras pelo derramamento do petróleo. Dando sequência também está comentando aí, né, falando também que quanto maior o desenvolvimento tecnológico, maior é o grau de interferência dos seres humanos sobre, né, a paisagem, que as sociedades tradicionais não provocam modificações expressivas e permanentes nas paisagens. Já, né, quem vive na coleta, caça e pesca e se deslocam quanto aos recursos, né, se esgotam. Mas sociedades mais complexas, como a nossa, podem modificar intensamente o meio. A ação humana sobre a natureza é responsável, né, pela contaminação da atmosfera e das águas e pela alteração do relevo. Né? Então, aí está explicando, né, sobre o que? As, né, paisagens transformadas. Aí, dando sequência aí também, está falando aí sobre as transformações das áreas costeiras. Áreas costeiras, aquelas, né, que ficam próximas aos mares, né, que elas também são destruídas também pelo homem para dar lugar o quê? A grandes hotéis luxuosos, né, áreas de camping, então elas são praticamente destruídas. Aqui está dizendo que a construção, né, altera a paisagem costeira. O crescimento das cidades, da infraestrutura devido ao turismo ou a própria expansão populacional aumenta, né, a quantidade de resíduos humanos, que muitas das vezes são lançados ao mar, né, sem tratamento e contaminando-o. Para o aumento do turismo, muitas praias, né, são recuperadas, ou seja, ganham areias novas, areia tratada, né, às vezes com branqueadores para melhor, né, seus aspectos. Com isso surgem verdadeiras praias artificiais. Também são construídos diques, quebra-ondas nos portos que evitam a chegada, né, de ondas fortes nas áreas que precisam de proteção. Então aqui está falando também que nas áreas, né, costeiras existe também essa grande transformação. Aqui eu coloquei uma imagem, né, para você observar. Você pode observar aqui que aqui existia, né, uma paisagem, né, que foi totalmente modificada para dar lugares aqui a prédios, né, a grandes construções aqui. Então isso aqui foi totalmente transformado pelo homem. Aí tá falando dela aí também, né, sobre essas barreiras, né, tá aí. Aí vem tá falando também, né, que nesses lugares também fala que mangues e alagadiços costeiros são drenados para a expansão de lavouras, moradias e instalação de infraestrutura.
Essas áreas úmidas servem de refúgio para uma vasta biodiversidade, que ocorre o risco de se perder, né? Talvez definitivamente. O resultado que as espécies nativas se extinguem ou vão para outros lugares. Então, quer dizer, tudo que vai ser destruído aqui pelo homem, né? Ou vai deixar de existir, ou como fala ali, vai dar lugares, né? Para lavouras, pastagens. E os animais que viviam nesses lugares, ou vão deixar de existir, ou vão o quê? Para outros lugares. Na sequência aí, tem as atividades. A número 1 aí, né, observa a imagem a seguir, você vai observar aqui os dois mapinhas. Aqui tem aqui, você vai ler, né, vai observar no mapa para responder. A número 2 também, para você explicar, né, porque as regiões, né, mais inóspitas do mundo são aquelas que a paisagem menos modificadas, né, da sociedade. Aí, número 3, quais alterações são feitas na paisagem costeira para aumentar o risco, segundo o texto? E as, né, consequências dessas alterações. Então, é para você ler o texto e para você explicar. Então, tá bem simples a atividade, qualquer dúvida, tá bom? A gente vai se falando depois. Tchau, obrigada.